Olá pessoal, meu nome é André Maurício. Estamos em mais uma aula da linguagem SQL e na aula de hoje nós vamos falar sobre os grupos de comandos da linguagem SQL. Então vamos lá. Os comandos SQL, eles podem ser divididos em 4 grupos especiais. São eles DDL, DML, DQL e DCL. Lembrando que todos esses comandos que serão apresentados na nossa aula de hoje, eles podem ser utilizados no MySQL, no SQL Server da Microsoft, DB2 da IBM e no PostgreSQL. Na verdade, são siglas que possuem vários comandos, mas comandos bem simples de serem utilizados. Então vamos a eles? No grupo DDL, nós temos os seguintes comandos. Lembrando que DDL significa Data Definition Language, linguagem de definição de dados. Vamos aos comandos então. O comando create ele me permite criar databases, tabelas, views, procedures, trigger. É um comando para criar objetos. O comando drop ele vai excluir objetos de um banco de dados. Então, se eu precisar excluir um database ou uma tabela, eu posso fazer uso desse comando drop. O comando alter ele vai modificar um objeto no meu banco de dados. Então, se eu precisar alterar o tipo de dado de uma tabela, se eu precisar alterar o nome de um campo, eu consigo utilizar esse comando alter. Então, futuramente, nós vamos estar vendo cada um desses comandos separadamente. O próximo grupo, DML, Data Manipulation Language, em português, linguagem de manipulação de dados, ele possui 3 comandos. São comandos que nós vamos utilizar muito nos nossos scripts SQL. Então, lá no MySQL, nós vamos usar muitos esses comandos. São eles: insert, me permite inserir uma linha, um registro na minha tabela. Eu criei minha tabela, eu preciso inserir registro. Então, eu vou fazer o uso do comando insert. Comando update, uma vez criado o registro, se houver a necessidade de fazer alguma alteração, alguma modificação desse registro, eu vou utilizar o comando update. O comando delete, por sua vez, permite excluir um registro. Ele vai excluir uma linha de registro da minha tabela. O próximo grupo de comando é o Data Control Language, linguagem de controle de dados. Geralmente, o administrador de um banco de dados é que usa esses comandos. São 2, grant e revoke. O grant ele vai dar privilégio ao usuário. O que o usuário consegue fazer ali no meu banco de dados? Ele consegue criar tabelas, remover tabelas, fazer consultas, ele consegue inserir dados. Então eu consigo dar todos os privilégios ou apenas alguns privilégios para o usuário de um banco de dados. Se eu tenho um comando grant que me dá privilégio, eu tenho também um comando revoke que vai retirar os privilégios fornecidos ao usuário. Então eu posso remover esses privilégios usando o comando revoke. O último grupo de comando, que é o Data Query Language, linguagem de consulta de dados. Query significa consulta. Nós temos um único comando. Tá? Diga-se de passagem, o comando mais usado na linguagem SQL, que é o comando select. Através desse comando eu consigo fazer consultas no meu banco de dados. Então eu tenho várias linhas de registro. Como é que eu vou consultar o meu banco de dados? Eu vou utilizar o select, perfeito? Então nós vamos ter uma aula aí só para falar sobre o comando select, como que nós podemos usá-lo. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre grupos de comandos SQL. Tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Deixem comentários e não esqueçam de curtir essa videoaula. Um abraço a todos, nos vemos em um próximo vídeo.